essa não vai ser só a minha história sendo contada sobre o passado. Essa é a minha história sendo contada para ficar guardada para o futuro. Quando eu conheci o Pedro, ele tinha compromisso com uma outra moça e já tinha até casamento marcado. Mas sabe desses amores que chegam para balançar tudo? O nosso foi assim. De repente não tinha como a gente ficar separado e ele, mesmo sofrendo muito por ter que desmanchar o noivado, foi honesto e disse que não poderia se casar amando uma outra mulher. Assim nós começamos a nossa história, que, modéstia à parte, é uma das histórias mais bonitas de amor que eu já vi. Bendita a hora que você apareceu na minha vida, Joana. Sua ex-noiva diria maldita hora. Deixa isso pra lá. Olha, Deus não julgaria a gente se não fosse o nosso destino, sabe? Eu sei que Ele lá em cima prepara alguma coisa grande pra nós. E eu posso te dizer uma coisa, olha. Eu vou aproveitar cada segundo ao seu lado. Cada segundo, meu amor. E como nós aproveitamos, viu? Curtimos muito o namoro. Aí ele me pediu em casamento e nós nos casamos com uma festa muito animada para muitos convidados. Juntos nós dividimos muitas coisas e construímos outras também. Até que veio a nossa primeira filha. Nossa grande descoberta de um amor que até então a gente nem imaginava que poderia sentir. Depois veio a segunda e, por fim, a nossa caçulinha. O Pedro me deu uma família linda, unida, que eu tanto sonhava ter. Nós sempre fomos felizes demais. Claro, como toda família, a gente tinha lá os nossos problemas, arranca-rabos, nossas dificuldades, mas a gente sempre soube contornar tudo. Com muito carinho, nós cuidamos e criamos os nossos 3 filhos. Olha só, Deus sabe como foi difícil em alguns momentos, porque em muitas fases as contas eram muito maiores que os salários. Mas o Pedro sempre foi um cara muito otimista. E mesmo nos piores momentos, ele não deixava a peteca cair. Verdade seja dita, apesar da preocupação, nunca faltou nada na nossa casa. Juntos nós chegamos lá. Como dizem por aí, uma casinha, 3 filhos, um carrinho, até um negócio nosso. Enfim, uma vida maravilhosa entre altos e baixos. A gente sempre se imaginou envelhecendo juntos, sabe aquela coisa, tranquilos, fazendo companhia um para o outro. E isso estava se encaminhando muito bem. Até que algum tempo, tudo começou a mudar. Eu ainda lembro do dia. Eu lembro do dia em que eu percebi que talvez a minha vida fosse mudar para sempre. E mudar para muito pior. O que é isso, Joana? Você colocou pijama. Uai, e qual que é o problema? Como assim, qual é o problema, meu amor? A gente tem uma festa da nossa filha. Você subiu para tomar banho, se arrumar, lembra? Ah, nossa. Que cabeça minha. Eu me confundi. Oh, meu amor. Que doidice. Que coisa mais maluca. Ele falou em tom de brincadeira, mas de engraçado não tinha nada. O Pedro não deu a devida importância naquela hora, ou ele não se tocou. Mas aquele foi o primeiro sinal de que a minha cabeça não estava bem. Eu não consegui curtir nada da festa, mas eu também não quis dividir com ninguém da minha família minha suspeita. Nos dias seguintes, nada de anormal aconteceu e eu cheguei a me encher de esperança de que aquilo tinha sido mesmo só um caso isolado. Uma luz se acendeu dentro de mim. E aí eu quis esquecer aquilo que tinha acontecido. Só que depois ficou impossível de ignorar os sinais. Eram muito sutis ainda.
Não aconteciam todos os dias, mas virava e mexia, davam as caras de novo. Era um esquecimento aqui, outro ali, perder o fio da meada no meio da frase, confundir as coisas. Esse tipo de coisa que para a maioria das pessoas é só um acontecimento bobo, mas que para mim, pela frequência e pela minha idade, viraram um sinal de alerta. O Pedro também notou sim. Ele só não queria admitir. Eu via no olhar dele, aquele olhar que eu conhecia como a palma da minha mão, que ele estava percebendo, que ele estava preocupado. Mas quando eu tentava tocar no assunto, ele resistia. Claramente ele não queria admitir. Ele queria fugir. E para ser sincero, eu também. Mas eu sabia que quanto mais eu ignorasse o que estava acontecendo, pior seria. Então chegou uma hora em que eu tive que encostar o meu marido na parede, porque a gente precisava conversar sobre isso. Foi um momento muito delicado para nós dois e foi muito emocionante também. Não tinha como não se emocionar. A gente se abraçou e chorou. E nós dois admitimos que estávamos apavorados. Mas que apesar do medo, ele, como sempre, foi otimista e disse que no fim, poderia ser nada. Ele queria contar para os nossos filhos, mas eu pedi para a gente procurar um médico antes de tudo. Eu não queria preocupar as crianças, já que, bom, nem crianças eram, mas sabe como é, né? Pai e mãe chamam os filhos de criança sempre. Enfim, eu não queria preocupar os meus filhos antes de ter certeza. Então fomos eu e o Pedro atrás de um especialista. Foram exames, testes, mais testes. E aí veio o diagnóstico. Apesar de ter a esperança, apesar da gente ser muito otimista, não tinha como ignorar mais. Não tinha mais como fugir. Eu estava com Alzheimer. Melhor dizendo, eu tenho Alzheimer. Ouvir um diagnóstico como esse faz o chão sumir debaixo dos nossos pés. Todo mundo conhece a doença, mas a gente não sabe direito o que vai esperar dela, o que ela vai fazer com a gente, até que alguém próximo tenha. Com a gente era assim. Claro que a gente já tinha ouvido falar, claro que a gente já sabia mais ou menos como era, mas a gente nunca tinha vivido isso. E agora nós estávamos ali vivendo. Os primeiros dias foram muito difíceis. Nós tivemos que dar a notícia para os nossos filhos, que encararam aquilo como uma sentença de morte. E também fomos atrás de vários tratamentos. Na verdade, nenhum que realmente fosse funcionar, já que essa doença não tem cura. Tem que ter algum tratamento. A gente vai achar alguma coisa. Você vai ver, acredite. Pedro. Eu sempre te admirei por ser tão otimista, mas, por favor, vai. A gente não pode ficar se enganando. É uma questão de tempo, meu amor. Não é. Eu não posso aceitar isso. Me perdoa, tá? Me perdoa por isso. Eu não queria te fazer sofrer. Não fala isso. Não fala uma coisa dessas. Você nunca me fez e nem nunca vai me fazer sofrer. Ao seu lado, a minha vida é só alegria, Joana. E olha aqui, meu amor, eu te juro. Olha aqui, eu juro. Eu vou sempre estar do seu lado. Eu vou sempre estar aqui. Mesmo que você não consiga em algum momento lembrar de mim, eu nunca vou sair do seu lado, entendeu? Nunca. Faz só 3 meses que eu soube. E de lá pra cá as coisas não estão mais tranquilas. Até temos dias muito bons, mas
outros são bem complicados. Eu sinto que dia a dia eu vou perdendo alguma coisa, eu vou perdendo um pedaço da minha história, um fragmento de quem eu sou. A gente não sabe quanto tempo, ou por quanto tempo eu ainda serei quem eu sou. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu tô com muito medo, sim. Eu penso na velhice tranquila que eu e o Pedro tanto sonhamos para nossa vida, e aí me dá um aperto no coração de saber que eu não vou estar lá para viver tudo isso. Pelo menos não do jeito que eu queria, né? Eu tenho medo, sim. Medo principalmente de um dia acordar e não reconhecer mais os meus filhos, o meu marido. Tenho medo de dar trabalho para eles também. Eu tenho medo de tanta coisa. Nossa, eu fico o dia inteiro tentando lembrar de alguma coisa, pensando. E aí eu percebo que as lembranças estão fugindo cada vez mais rápido. Não sei quanto tempo. Mas eu sempre adorei ouvir o Quem Ama Não Esquece da Band FM. E escrever para o programa, enquanto eu ainda posso, foi uma forma de homenagear o meu grande amor. Então eu quero deixar aqui registrado, apesar de eu falar para ele todos os dias, que eu amo mais que tudo nessa vida. Pedro, meu amor, se eu só tivesse um desejo na minha vida, não seria para Deus desfazer essa doença em mim, não. Seria só para que você fosse, até o último dia da sua vida, o homem mais feliz do mundo. Eu queria te dizer que não importa o que aconteça, você sempre vai ser o meu grande amor. E olha, foi e é um prazer dividir essa caminhada com você. Mesmo quando tudo se tornar mais complicado, não esqueça que eu te amo, tá bom? Não sofra, meu amor. No fundo do meu coração eu sempre vou me lembrar. Eu sempre vou lembrar de nós dois. Você foi o melhor presente que eu poderia ter ganhado nessa vida, e só por isso eu já sou uma pessoa muito agradecida. Todos esses anos foram felizes demais e isso ninguém vai nos tirar. Meu amor, meus filhos amados, me perdoem. Me desculpem por fazer vocês passarem por tudo isso. Eu prometo que eu vou resistir até onde eu aguentar, tá bom? E quando eu já não estiver aqui com toda a minha clareza, toda a minha lucidez, quando eu já não conseguir me lembrar de nada, me mostra essa gravação. Me faz ouvir a minha história outra vez. Eu tenho certeza que de alguma forma ela vai tocar minha alma. E jamais esqueça, eu amo vocês. Com amor, Joana.